Ok, então, professores, vamos lá. Então, se vocês puderem mutar o microfone de vocês, alguns ainda estão abertos, porque aí no meio da apresentação eu acabo não sabendo se é um momento de pergunta ou se eu devo, assim, ou se é alguma outra informação. Durante a nossa apresentação, você tem também à sua disposição o chat, né? Se você quiser estar mandando alguma pergunta ali, elaborando, em algum momento eu vou parar para a gente estar tirando essas dúvidas, ou se você realmente tiver uma dúvida pontual naquele momento. Agora, é interessante se você guardar para o final e vai anotando, porque aí a gente tem um tempo no final que a gente consegue estar respondendo uma por uma, tá bom? Bom, vou falar para vocês sobre 3 aspectos principais. Então, quais são? O primeiro deles, nós vamos falar um pouco sobre o cadastro. O cadastro é um momento importante. Todo início de ano nós temos um recadastro. Você consegue pegar direto essa informação do sistema de secretaria, embora nós consigamos comparar para ver se o aluno ele existe mesmo, está matriculado, se o professor já está atrelado a uma turma e se o responsável também existe, tá? Então, isso é uma parte muito importante. Vamos falar um pouco sobre o CPB Jogos, que é uma plataforma para educação infantil até o 5º ano também. São 2.500 jogos, vou mostrar daqui a pouco. Você pode instalar no seu laboratório de informática, ou, se você tiver um computador móvel, você pode utilizar o projetor. E vou falar também do CPB Prova, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso gerenciador de avaliações, ok? Eu vou compartilhar um pouco aqui agora a minha tela, para que a gente acompanhe então, as explicações. Todos estão vendo? Só dá um joinha para mim assim na câmera, só para ver se vocês já estão vendo minha área de trabalho. Já está aparecendo para vocês? Legal. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar com o cadastro, tá? Eu vou deixar em full screen e nós vamos passar um por um. Esse momento do início do ano um pouquinho, que tem um pouquinho de agitação. Então, hoje, como o pai faz para realizar o cadastro, o aluno, no caso de funcionários, professores também. Eles entram no site da escola, ângulo direito superior, você tem lá a guia login, e aí, ao clicar, aparece a famosa tela de login que o pai já utilizou no passado, professores, todos os usuários. A diferença é que quando ele tentar fazer isso, esse ano vai aparecer para ele a necessidade de um recadastro. Tá? Então ele tem que cadastrar-se novamente. Este ano, o cadastro facilitou e muito, porque eu não preciso mais ter o nome completo, batendo certinho no sistema de secretaria. Para cada um dos usuários, eu só preciso basicamente de uma informação, que é o documento principal. No caso de aluno, qual é o documento que eu preciso dele? Número de matrícula. Então, como o aluno hoje vai realizar o cadastro na nossa plataforma? Ele vai selecionar o colégio dele, já vai estar pré-selecionado o aluno, porque é a maioria, e ele vai colocar o número de matrícula. Ao dar OK, vai aparecer o nome dele, ele só precisa confirmar que ele mesmo, tá? Se esse aluno estiver batendo certinho, o sistema vai pedir para ele um e-mail e a senha repetindo 2 vezes. Este e-mail é a forma com que ele vai se logar a partir de então dentro da plataforma. E a senha, ao dizer finalizar, nosso sistema vai estar mandando um e-mail para o e-mail desse aluno e ele tem que confirmar o e-mail, pronto, ele já está dentro da plataforma e tem acesso a todos os serviços da CPB. Este é o mesmo cadastro, tanto para o aplicativo CPB Prova, como o aplicativo da Educação Adventista, como a área restrita do site, este é o mesmo e-mail, é o mesmo login. No caso do responsável e professor, o documento que a gente utiliza é o CPF. Então, no caso de professor e responsável, ele vai colocar o colégio que trabalha, se é responsável por aluno, coloca o CPF, vai aparecer embaixo o nome do responsável. Se for ele coloca aqui e-mail, repete a senha, mesmo processo, dá finalizar, ele vai receber um e-mail na caixa de mensagem dele, ele tem que confirmar. No caso de um usuário que tem mais de um perfil, ou seja, primeiro, se o professor dá aula em mais de uma escola, ou o pai, além de pai, que é responsável, ele também é professor, ele também é diretor, você clica aqui em adicionar outra função. Então, ao selecionar aqui responsável, CPF e aparecer o seu nome embaixo, você, em vez de finalizar, clique em adicionar outra função. E aí coloca o documento novamente, coloca novamente a outra categoria. Então, teve uma escola do Brasil que a diretora ela era coordenadora, também dava aula e também era mãe de aluno. Só faltou ser aluno, né? Então, ela tem 4 perfis associados.
Você tem alguns lugares também, que tem muitos colégios próximos, que o professor é professor de química, por exemplo, em 4, 5 escolas. Então aqui é o lugar onde ele vai cadastrar as demais escolas, tá bom? A mesma coisa também para funcionário, direção escolar, é só seguir o cadastro, se tiver mais de um perfil, antes de finalizar e colocar o e-mail, clique em adicionar outra função e então toca o barco. Ok? Dia 22 de janeiro, todos os cadastros realizados até dia 22 de janeiro foram apagados e nós começamos então dia 22 de janeiro. Ok? Bom, vamos partir para o próximo slide. Vamos falar sobre o CPB Jogos, é o primeiro produto que eu gostaria de falar, tá? O CPB Jogos, ele é uma aplicação offline, ou seja, não precisa de internet, vai ser instalado localmente nos computadores dos laboratórios de informática. Semana que vem já vocês façam o download desse jogo e vocês consigam colocar já nos laboratórios. Que nível que a gente atende? De educação infantil até o 5º ano. E tem as matérias relacionadas, inclusive com a disciplina informática. Tem alguns assuntos bem interessantes dentro que você pode estar trabalhando com os seus alunos, ok? Então, nós temos 2 tipos de jogos. Além dos jogos de prática do aluno, que são 2.500, nós temos também aqui, por exemplo, um exemplo de jogo, o qual você vai selecionar o que é animal, o que é o do reino vegetal. E nós temos também as aulas temáticas, que você vai utilizar principalmente com a ajuda de um projetor. Então, se a professora tem um notebook, por exemplo, na escola com projetor, ela pode projetar lá na sala de aula, ou na capela, ou no auditório, e pode mostrar, de repente, ali os sistemas do corpo humano, o que são as células, vertebrados e invertebrados, algumas aulas específicas que nós temos, todas elas com temas infantilizados. Tá, ok? Esse é o foco desta plataforma. Nós vamos mandar o link. E até o final do mês de abril, nós teremos uma versão dela online dentro do CPB.me. Então, nas escolas que eu não tenho laboratório, mas eu tenho a versão online. Tá? E para todos os pais, você pode estar até informando que eles podem estar jogando e praticando dentro dessa plataforma online, ou seja, da casa deles, dentro do nosso ambiente restrito. Isso é muito legal, porque agrega bastante valor à educação adventista, porque muitos pais perguntam para nós, olha, você tem uma fonte de jogos que você possa orientar para que eu possa deixar meu filho mexendo com segurança, etc. Agora você vai ter essa. E ao longo do ano nós vamos apresentando outros jogos também, tá? Bom, vou falar agora um pouco sobre o CPB Prova, que é o foco da nossa capacitação, que é esse gerenciador de avaliações. Hoje, o CPB Prova, ele gerencia avaliações impressas e online. Ele faz a correção, a elaboração da questão, a elaboração da estrutura da prova, cartão-resposta, ele tem envio de mensagens, ele tem uma série de surpresas. Então, vamos partir para as primeiras telas. Essa é a tela principal do CPB Prova. O que você consegue fazer aqui com ela neste momento, né? Você tem aqui a opção de procurar as questões através desse filtro, as questões encontradas, e aí você vai clicar em adicionar e ela aparece do lado direito, separado, depois que o professor determina o nome de uma avaliação. Então aqui é a tela principal, nós vamos ver item por item, depois eu vou fazer um tela por tela e vou fazer um simulado também online com vocês no final, tá bom? Bom, que tipo de avaliações nós conseguimos desenvolver dentro do CPB Prova? Nós desenvolvemos provas, listas de exercícios e simulados. Qual é a diferença deles? Nenhuma diferença. A tela de prova é igual à tela de exercício, que é igual à tela de simulado. A única diferença é que no final do bimestre o professor vai poder setar pesos diferentes para estes grupos de avaliação. Então, para provas eu dou um peso 8, para esse exercício um peso 2, e para simulado, por exemplo, uma média de 1 na média. E isso vai gerar depois o quê? Como se fosse um boletim para que o professor anote isso e lance no SAD. Não está integrado com o SAD, ok? Então você tem essas notas e você integra no site posteriormente. Essa aqui é uma avaliação PDF que já foi montado pelo sistema. O professor, ele só teve que selecionar essas 3 questões. Arrumar cabeçalho, colocar informações, etc. Tudo o sistema faz automaticamente, a coordenadora também não tem que mexer com isso, colocar cabeçalho nem nada, isso já aparece de forma automática, tá? Neste caso, é uma prova impressa,
ok? Aqui você tem um lugar muito importante, depois eu vou mostrar, o campo de observação. Então, quando o professor termina a prova dele, ele tem um campo de observação que pode inserir uma fórmula ali matemática para o aluno utilizar, a data de recuperação, competências e habilidades relacionadas, ou a área de conhecimento específica. Você pode colocar aqui e vai aparecer impresso na sua prova também. Tá? O que nós temos hoje de questão dentro dessa plataforma? Nós temos 70 mil questões de ensino médio e 2 mil novas questões de Fundamental 2 todos os meses. Hoje nós já temos 5 mil questões de Fundamental 2. Tá? Além do professor poder utilizar esse banco, que é um dos maiores do país, o professor também pode utilizar as questões próprias. Tá? Então, o professor pode ter, vamos supor que ele utilize 2 questões do banco do ensino médio e 2 questões ele queira utilizar do seu próprio material, seu documento do Word que ele tem guardado, né? E isso ele tem condição de utilizar e migrar, tá? Essas informações do Word, etc., para dentro do sistema e aplicar essas provas híbridas, utilizando parte do banco de questões e parte do seu próprio acervo de questões. Os professores também conhecem o subprofessor. Se o professor tem uma prova que ele já montou dentro do subprofessor com seus créditos, e ele tem 50 créditos semanais, o professor pode imprimir essa prova no Word e pode copiar as questões e colar dentro do CPB Provas também, o que leva o seu banco de dados para mais de 200 mil questões, né? Pensando que você pode utilizar as questões do subprofessor dentro do CPB Provas também. No caso de uma avaliação online, né, você monta tudo igual, você monta as duas de forma igual, mas uma você vai ter a opção de imprimir e a outra o aluno vai poder responder como nessa imagem que eu estou mostrando, tá? O aluno ele responde essas avaliações também dentro do CPB Prova, mas o aluno tem um lugar a mais. Ele pode responder dentro do CPB do .me, onde ele loga já, para poder responder as questões, e também pode utilizar um aplicativo que já está disponível na loja para ele, tá? Tanto para o professor, que é o aplicativo preto, CPB Prova Professor, que depois eu vou explicar para que serve, como também o do aluno, que é o verdinho, CPB Prova. Tanto para iOS, que é Apple, como Android também, que é a maioria dos celulares que nós temos. Tá ok? Então, no caso das avaliações online, aparece desse jeito para que o aluno consiga aplicar. Bom, as coordenadoras já devem estar pensando assim, bom, se todas as provas agora eu consigo imprimi-las, caso eu queira trabalhar com provas impressas, quem que vai fazer a correção dessas provas? Já pensou? Dia a dia, a quantidade de provas que você vai ter para corrigir? Se antes você não corrigia nenhuma, mas já tem muito trabalho, imagina agora tendo que corrigir no scanner da escola uma por uma, todos os dias, todos os professores usando a plataforma. Vai dar muito trabalho. Então, quais as formas que a gente tem para correção dessas avaliações? O scanner da escola, se você estiver fazendo um simulado, etc., você pode utilizar o scanner da escola. Se o professor tiver um scanner na casa dele, ele pode escanear também as fichas de resposta. E aqui tem uma ficha de resposta que eu estou mostrando, tá vendo? Você vê que ela é vermelhinha, mas você pode imprimir ela preto e branco também. Ela já vem com o nome do aluno e o código dele pintado, para que o aluno, sem querer, não erre, ou, no caso de outras escolas, não a União Norte, de repente, no final do aluno, o aluno apertado, um aluno faz a prova pelo outro, né? Isso às vezes acontece, por isso que a ficha de resposta já vai impressa com o código do aluno pintado para que ele não erre e não tenha esse problema. Mas nós temos agora a opção de o professor corrigir suas próprias avaliações utilizando o celular. Então o professor baixa o aplicativo CPB Provas Professor, aí ele já imprimiu as provas, né? A coordenadora imprimiu para ele 2 bloquinhos, as provas e as fichas de resposta. Ele vai entregar uma para cada, e depois ele recolhendo as fichas de resposta, ele vai passar aos professores se tiver Wi-Fi, ou para a casa dele, e aí ele pega, e dentro do aplicativo ele faz uma foto para cada uma dessas avaliações, e depois o sistema do celular já vai fazer toda a correção e já vai deixar à disposição tanto da coordenadora, como do aluno, como dele mesmo, dentro da plataforma. Então, dar independência para que o professor consiga ganhar muito tempo na parte de correção em casa, para que ele tenha mais tempo para atividades pessoais com a família dele e, principal, né, tenha também mais tempo para elaborar aulas melhores, que exija mais tempo de elaboração. Esse é o propósito desse sistema, né? A otimizar o tempo que o professor despende com a parte de correção e alguns trabalhos burocráticos.
Essa aqui é uma ficha de resposta que um dos alunos corrigiu, e veja que ela tem vários pontos errados. A primeira delas, que está em caneta azul. Nós orientamos que seja preta e essa informação precisa continuar. Mas se o aluno fizer até de lápis, o nosso sistema reconhece. Lógico que você não vai dizer isso para ele, né? Falar, ó, tá tudo bagunçado, fica à vontade, põe o que quiser. Não. Você fala, ó, utilize caneta preta, que é como os vestibulares federais, o Enem exige, mas se tiver em azul, o professor não vai passar apuro, o sistema vai ler. Pra você ter noção, se essa ficha de resposta estiver de cabeça para baixo, tá? De cabeça para baixo, também nós vamos conseguir fazer a correção. Mas é bom deixar sempre de cabeça para cima, certinho, bonitinho. Nosso sistema vai proceder dessa forma para a correção. Okay? Veja, essa imagem aqui, ela foi bem escaneada? Não foi. Mesmo assim, o sistema corrige. Então, nós temos uma inteligência artificial muito completa por trás, que minimiza o máximo possível dos detalhes para que a prova consiga ser corrigida e o professor não tenha que ficar resolvendo esses problemas em casa, com alguma dificuldade ou outra com nível de cartão, tá bom? Bom, quais são os menus principais que nós temos nos sistemas? Basicamente são esses três que o professor vai mais utilizar. Lista exercício, prova e simulado, e depois embaixo relatório, vou explicar daqui a pouco. Lembrando, lista exercício, prova e simulado, tem alguma diferença? Nenhuma. Todas elas vão para uma tela onde ele clica nova prova, ou nova lista, ou novo simulado. Então, a tela é a mesma, tá? Lembrando, eu só tenho essa diferença para poder depois setar pesos diferentes no final do bimestre. Ao clicar, o sistema vai perguntar uma única coisa, tudo vai ficar cinza, escuro. Só uma coisa. Primeiro, a prova que você quer criar é impressa ou é online? Eu vou fazer com vocês agora uma impressa. Então, cliquei em impressa. Ele vai abrir o banco de questões para que eu selecione, então, as minhas avaliações. No banco de questão, agora dando mais detalhes, eu tenho a opção de colocar o assunto específico que eu quero. Nesse caso, eu coloquei citologia. Eu tive 511 questões encontradas. Ou eu posso, pela área do conhecimento, selecionar matemática e suas tecnologias, depois trigonometria, enfim, posso ir afunilando para apresentar aqui as questões. Ao clicar em ampliar questão, eu vou visualizar, ver se a questão é interessante, legal, gostei. Clique em adicionar, ela vai aparecer aqui do lado direito, ou seja, eu já selecionei. Se a questão tiver laranja, significa que eu já utilizei, para o professor ficar atento, tá? Outra coisa que você tem aqui de opção, você pode clicar em adaptar questão, caso você queira, professor, só trocar uma coisinha na questão. Veja como isso é interessante. Se uma questão ela está aqui, provavelmente ela foi aplicada na Unicamp, em qualquer outro vestibular, ITA, por exemplo. Então é uma questão que está no mercado, no Google da vida, se você colocar o enunciado dela, vai aparecer. Vamos supor que se na hora de criar essa avaliação, o professor clica em adaptar e troca só uma resposta de lugar, ou troca um item e aproveita o gráfico, a imagem, que é excelente. Veja, já dificulta muito a opção do aluno, caso ele esteja com o celular na hora e ele queira, né, colar ou fazer alguma coisa nessa linha, então isso já ajuda bastante. O professor pode, então, aproveitar uma questão de mercado, que a gente chama, de repente aproveitar a imagem e só trocar a pergunta ou só trocar essa resposta, a ordem de lugar, clicando num único lugar, adaptar questão. Também é importante lembrar aqui que você pode selecionar a dificuldade das questões e calibrar um pouco mais a sua prova. Questões que são difíceis, médias ou fáceis, ok? Você pode clicar aqui na dificuldade. O que determina se uma questão é média, fácil ou difícil é o índice de acerto dentro da rede das escolas adventistas. Então, se você tem, por exemplo, uma questão que caiu no vestibular esse ano, no Enem, provavelmente no ano que vem ela será bem trabalhada. Então, ela se tornará uma questão fácil. Conforme ela é mais acertada, ela se torna fácil. Se você tem um alto índice de erro, ela se torna difícil. Tá? Então você tem essas opções. Caso você encontre algum erro na questão, tem o campo erro aqui, você pode clicar. Aqui você também pode criar questão. Tá vendo esse botão verde aqui? Então, se eu utilizei 2 questões do banco e a terceira eu quero criar questão, você clica em criar, vai abrir uma janelinha, você vai colocar lá o enunciado da questão, as alternativas e qual é a correta e dá ok, e ela vai entrar aqui como a terceira questão. Tá? Gente, se até aqui você conseguiu entender bem, basicamente você já entendeu 80% do sistema. Depois que o sistema foi concluído, nós passamos quase 3 meses
só diminuindo a quantidade de cliques que um professor ou uma coordenadora precisam ter para poder chegar ao mesmo resultado, tá? Então a gente trabalhou muito só para que a ferramenta seja fácil. Nós realizamos um piloto em uma escola aqui em São Paulo, e depois de 35 minutos de orientação para os professores, que foi esse treinamento que eu estou passando para vocês, eles criaram mais de 90 questões e eu não tive nenhum pedido de chamado, de dificuldade, etc. Então, a força da ferramenta está na simplicidade. Então, depois de montar essa parte da prova, a outra tela que você precisa conhecer é a de configuração. E é a única coisa que muda entre uma avaliação impressa e online. Então, no caso da avaliação impressa, quais são as opções que nós temos? A data de aplicação, porque no caso da sua coordenadora que vai imprimir essas questões, você precisa dizer para ela quando ela tem que imprimir isso aqui. Então você coloca lá, eu vou aplicar dia 16, então ela já sabe que dia 15 ela já precisa ter tudo isso impresso à sua disposição. E você vai determinar quando os resultados precisam estar liberados para os alunos. Por mais que a escola ou você mesmo, professor, corrija isso aqui, por exemplo, no dia 20, somente no dia 21, às 11h17, que o resultado aparece para os alunos. Tá bom? Se a sua prova tem a opção de língua estrangeira, você vai selecionar aqui, ok? E dentro da parte de ordem de questão é que vem um grande diferencial do nosso produto, porque você consegue gerar até 4 tipos de prova. O que significa? O professor montou lá 15 questões para uma prova, ao selecionar 4 tipos de prova, o sistema vai embaralhar as questões em 4 modelos diferentes, e na hora de imprimir, a coordenadora vai imprimir os cursos. São 40 alunos, 10 provas do modelo A, 10 do modelo B, 10 do modelo C e 10 do modelo D, e vai entregar para os alunos. Então, você imagina, né? Se aquela velha cola que acontece em outras redes, na nossa não, né? E o aluno pede assim, ó, qual que é a resposta da questão A? Agora ele vai ter que ter um diálogo mais longo. A sua prova qual que é? A, B, C ou D? Né? Então a gente dificulta um pouco este processo. Essa é a ideia. Outra coisa, você determina aqui quais alunos você quer que os cartões de resposta sejam impressos. Né? Qual aluno vai fazer isso? É o 6º ano, 9º ano? É o 6º ano A, B? Você pode, além de imprimir aqui o turno, você selecionar qual é a turma que vai fazer essa prova, também selecionar alunos específicos. Por que isso é importante? Se você tiver alunos, por exemplo, de inclusão, né? Então você quer fazer uma prova diferenciada só para alguns alunos de inclusão. Ou se você quer fazer uma avaliação só para os alunos que estão de recuperação, em vez de setar aqui uma turma, você vai setar alguns alunos. Alguém está vendo a minha foto com esse alunos, tá bom? Então, agora nós vamos ver a tela da avaliação online, tá? Eu não coloquei aqui aquela primeira tela verdinha, onde a gente separou as questões, que é a mesma, ok? Online, a única diferença é depois de se colocar o nome da minha prova, depois de selecionar as questões, se questão banco, se é adaptada ou não, vai aparecer essa tela, tá? A tela de opções das avaliações online, porque a gente sabe que a avaliação online é a mais complexa, né? É aquela que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque imagine você de casa, né? O aluno fazendo a avaliação, ele tem uma grande probabilidade de querer compartilhar os resultados com outros alunos no WhatsApp ou procurar na internet, etc. Então, nós criamos aqui alguns mecanismos para dificultar esse processo. Então, acompanhem comigo. O primeiro deles, o professor já pode fazer o quê? Adaptação da questão. Se o professor adapta a questão, já é uma questão diferente, o aluno, se tentar colocar o enunciado na internet, etc., você já tem noção que não vai encontrar a questão exatamente igual. Isso já atrapalha bastante essa prática. Se você determinar aqui também a data de aplicação, supor que você queira aplicar a avaliação, por mais que seja online, durante o período de aula. Você tem laboratório de informática, tablet, o aluno traz o smartphone, você pode determinar. A aula começa às 8 da manhã e a prova termina às 8h45. Neste intervalo de horário, o aluno poderá fazer a prova. Fora disso, não. Você pode também colocar um tempo máximo por prova. Por mais que eu esteja ali oferecendo lá 30 minutos para ele fazer a prova, eu dou no máximo 10 minutos para ele. Ou 15 minutos. O professor pode... E este é um mecanismo que vai atrapalhar também um pouco mais essa prática. Tá bom? Aqui embaixo você também tem a opção de embaralhar questão. Então, isso é uma coisa exclusiva da prova online. Então, a prova que cada aluno vai fazer é diferente uma da outra. Ele não pode pular a questão. Então,
Tecnicamente, a primeira questão de um aluno é diferente da primeira questão de outro aluno. O tempo dele é pequeno, tá? E se as questões também estão alteradas, aí fica mais fácil para o aluno estudar do que ele tentar burlar. A primeira opção que nós temos dentro do sistema também é bloquear a saída do estudante. Significa, se ele estiver fazendo a prova no laboratório, né, e ele tentar minimizar a janela para pesquisar no Google ou dar um Alt Tab, vai aparecer uma mensagem dizendo: a sua prova, se você continuar e minimizar, será cancelada. Então, nem isso o aluno consegue fazer também. Então, a nossa ideia é dificultar esse processo aí de, se eu posso chamar de cortesia, né, para que eles consigam compartilhar entre eles. No caso das avaliações online, o campo de observação, de instrução é muito importante. Por quê? Você pode trabalhar um pouco com sala de aula invertida. Então você pode, por exemplo, ter um vídeo na internet que você gostaria que os alunos assistissem antes de começar a fazer a avaliação. Você pode clicar aqui ou colocar o link, por exemplo, no YouTube, tá? Eu até faço uma leve provocação para que você faça com o seu professor também. Estimule o seu professor a ter um canal no YouTube, para que ele consiga colocar suas aulas lá também. Hoje a gente pensa assim, ó, e a gente fala com o pessoal do ensino médio, todos eles estudam também pelo canal do YouTube. Todos eles, antes da prova, têm os seus professores prediletos, eles podem voltar ao vídeo várias vezes. E por que isso, né? Hoje, a tipologia do nosso aluno, ela foi muito prejudicada, né? Então, hoje, o nosso aluno ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas sem foco. Ele não faz corretamente, ele não foca corretamente. Então, quando você tem um material de vídeo, ele pode voltar várias vezes, então ele não precisa... Traz farinha, amor. A aula o tempo inteiro para tirar dúvidas, etc. Então, uma sugestão que eu passo a vocês é provoque os professores de vocês para que eles tenham esse canal. Os alunos aceitam muito bem. E, neste caso, você consegue, por exemplo, pegar uma explicação de exercício, coloca para que ele assista a explicação em casa e na sala de aula ele faça o exercício junto com você e o professor tem uma posição de mediador do conhecimento, que é algo que ninguém tira do professor, né? A nível de importância. Então, é uma ferramenta que serve também para isso, ok? Bom, em seguida você tem a parte de todas as avaliações, o qual a coordenadora, e nós criamos um menu específico para a coordenadora, então a coordenadora só precisa basicamente dominar uma tela que ela vai ver todas as provas que os professores dela estão fazendo, consegue naquele lugar saber quais ela deve imprimir, qual ela deve alterar, se ela quiser, enfim. E aqui o professor consegue se organizar quais são as provas que ele criou por turma, tá? Quantas provas, quantos simulados você tem dentro de todas as avaliações. Dentro de relatório, você vai ter todos os relatórios básicos dentro do sistema, como o aluno tem ido, como as turmas têm ido também. O relatório terá tanto individual como também da turma, ok? Então, eu vou mostrar alguns deles. Aqui nós temos os pontos fortes e pontos fracos. Então, dentro dos pontos fortes, quais são os pontos que minha turma, o meu aluno tem ido bem? Então, por exemplo, aqui matemática, geometria plana, médias. E no caso dos pontos fracos, né, ele tem ido mal em equações, trigonometria. Então, imagina você, orientadora, quando você atende o pai lá uma vez por bimestre, né? Normalmente você está atendendo o pai lá e você fala, olha, o seu filho não foi bem em matemática. Mas não foi bem em matemática no que especificamente? No boletim não tem isso. Aqui você consegue acompanhar dentro dessa ferramenta. Olha, dentro de equações e trigonometria, o seu filho apresentou dificuldades. Então, foca nesses itens para que ele faça esse estudo. A mesma coisa o professor, depois de aplicar um simulado, ele consegue ver quais são os pontos fracos e fortes dentro da matéria dele para que ele tenha uma aula de reforço ou um nivelamento, alguma coisa nessa linha, tá? Aqui nós temos um pouquinho de gamificação. Os alunos eles terão acesso a quem são os alunos com a maior pontuação dentro da turma dele. O professor tem acesso também aos top menos, ok? Aqueles que não foram tão bem, mas isso os alunos não têm acesso. Não é o interesse passar por vexame ninguém, mas é trabalhar um pouco de gamificação para que eles sintam uma coisa a mais para eles correrem atrás, para eles serem os top da turma, né? E isso é uma coisa que a gente quer destacar, aqueles alunos que estão indo melhor, para que eles sejam até uma referência para os demais na turma também. Bom, quando você faz uma avaliação, você tem a opção de compartilhá-la ou não. O que significa? Se você clicar em compartilhar,
os outros professores do Brasil, da rede adventista, vão poder utilizar a prova que você separa. A mesma coisa acontece com nossos professores também. Então, se o seu professor quiser entrar num banco de provas para ver as provas que os outros professores compartilharam, ele pode utilizar também. Lembrando, as questões que você coloca pessoais dentro do sistema, essas provas não vão para o banco de questões, porque elas não passaram por uma curadoria, né? Mas ela entra nessa parte, caso você queira duplicar essa prova para você utilizar com os seus alunos. E essa prova, ao duplicá-la, você pode trocar uma questão, pode consertar, pode acrescentar uma outra coisa também. Então você tem essa opção também aqui dentro do sistema, tá? O que você consegue fazer dentro do sistema também? Consegue enviar mensagens ou arquivos para um aluno específico ou para várias turmas. Então, alguns professores perguntavam assim, eu posso mandar, por exemplo, um PowerPoint para minha turma? Posso mandar, por exemplo, alguns documentos em Word? Posso mandar alguns textos, algumas imagens para eles? Pode aqui dentro, se for um documento, você manda dentro de biblioteca. Se for mensagens, dentro de mensagens. Aqui a coordenadora também pode mandar mensagem para os funcionários cadastrados do sistema, seus professores também, como também pode mandar a coordenadora mensagens para os alunos. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Um detalhe importante, o aluno não pode responder a mensagem. A gente não quer que o professor responda essas mensagens dos alunos fora do horário de trabalho, porque pode caracterizar trabalho além, e aí ele pode, de repente, em uma ação trabalhista, te cobrar essas horas extras. Mas a ideia é que o professor possa mandar mensagens e o aluno é notificado. Se o aluno tiver o aplicativo, aparece também no aplicativo CPB Prova e também aparece na área restrita deles. Então, são nesses dois lugares que o aluno é notificado, tá bom? E você pode mandar também os arquivos e trabalhar essa aula de aula invertida, como eu te falei. Pode mandar um mapa para que eles estudem para a próxima aula, um texto para que eles estudem para a próxima aula, uma apresentação de PowerPoint, etc. Além disso, você tem o calendário, uma ferramenta fantástica. Tem um calendário individual do professor, que ali é registrado quais são as avaliações que ele setou para as turmas dele, mas também aparece o calendário da turma. Então, por exemplo, sabe quando aquela orientadora, aquela coordenadora, os alunos procuram, professora, faz alguma coisa, porque hoje vai cair prova de 3 matérias diferentes. Então, com o calendário da turma, o professor pode acompanhar se em um determinado dia, ou os professores já não colocaram avaliações, e ele consegue, de repente, passar para um outro dia a avaliação dele. Isso vai causar até uma corridinha entre eles para já logo criar essas avaliações e já deixarem preparados para os dias específicos. Tá? Bom, professor, nós já sabemos que podemos copiar e colar, né? Nós podemos copiar e colar dentro do sistema questões que o professor tenha gravado aí no seu arquivo pessoal, no Word, por exemplo, etc. Né? Mas será que isso pode ser mais rápido ainda? Pode. Então nós criamos uma área que importa as provas que os professores têm em Word para já encaixar dentro do sistema automaticamente. Tá? O que é necessário o professor ter nesse documento para que essa importação aconteça? Todos os documentos do Word que o professor, as suas provas, né? Todas as questões precisam começar com número parênteses e todas as alternativas, letras, parênteses, resposta certa, 2 pontos, e a letra em seguida a cada questão. Então, tendo isso respeitado, o sistema vai ter aqui um escolher arquivo, ele vai fazer uma importação e o sistema vai perguntar o que para o professor? Para qual turma você quer aplicar, tá? E qual ser impressa, ou se vai ser online. Exatamente na parte de configuração. Então, até o Ctrl+C, Ctrl+V do professor, nós conseguimos aí economizar para que seja mais efetivo o trabalho dele e para que ele consiga mais rapidamente utilizar-se desses arquivos sem dar Ctrl+C, Ctrl+V. Inclusive a imagem, se tiver foto nesse documento, também vai para essa importação. É lógico que você vai precisar dar uma conferida, e de repente se tiver uma imagem na sua prova, um TIFF, alguma imagem mais antiga, talvez dê um probleminha, mas aí você consegue consertar dentro da plataforma. Olha essa possibilidade, que legal, no caso do super professor. Se você tem dentro do super professor ali uma prova, 2, enfim, várias provas criadas que você já salvou, você só precisa adaptar esses parâmetros dentro do documento do Word e ele consegue subir dentro da plataforma sem nem copiar, colar você precisar. Ele já identifica um bloco de questões e as suas alternativas também.
você só precisando marcar qual é a correta, tá bom? Tem um grupo de professor que quando eu estou apresentando para eles, fica assim, ó, né? Não estão nem gostando muito da apresentação e tal. Aí eu sei que grupo de professores esses são normalmente os professores de redação. Então, este é o grupo que pensa assim, poxa, eu trabalho com redação. Tá todo mundo feliz aqui porque são questões objetivas, muito respostas, mas eu tenho redação, não tem nada para mim dentro desse sistema. Na verdade, nós temos. Nós temos um assistente de correção de redação para os professores de redação. Então, além de um portfólio de temas de redação, o professor também pode, ele mesmo, criar seus temas de redação para os alunos. Os alunos podem responder, ou podem desenvolver essas redações digitando, ok? Ou podem mandar, ou o professor pode escanear, né, fazer fotografia dessas redações. Depois, o professor tem um assistente, assim como um professor que corrige, por exemplo, um professor do Enem, que corrige suas avaliações, ele tem um assistente também. Para cada uma das seleções que o professor fizer, ele pode atribuir uma cor a uma indicação de qual é a sua observação. Então, por exemplo, se você tem um problema de adjunto adverbial, você quer marcar dentro da plataforma, você seleciona, aplica a cor e o professor já põe aqui até os exemplos, tá? De como o aluno poderia ter feito. Você tem essas opções também. Depois consegue setar uma nota até 1000 pontos. Ok? Então aqui são algumas das possibilidades. A ferramenta de redação ela vai entrar em funcionamento. Nosso plano é mês de abril. Nós estamos passando por os pilotos neste momento, tá bom? Além de tudo isso que eu mostrei aqui agora, nós temos também a ferramenta 10 mais Enem, que é uma ferramenta fantástica para o ensino médio. É uma ferramenta que você tem que divulgar, inclusive para as matrículas novas, para os seus pais. É como se fosse um assistente, um professor virtual, que vai dar uma assistência aos nossos professores. Conforme os alunos do ensino médio, tá? Isso é só o primeiro ao terceiro ensino médio. Conforme eles forem respondendo avaliações e questões dentro do sistema, o sistema vai identificando quais são os pontos fracos e fortes individuais de cada aluno. Depois que ele tem uma série de avaliações já setadas no sistema, o sistema vai enviar diariamente para ele 10 questões focadas no ponto fraco de cada aluno. Então, veja, não são 10 questões para a turma, são questões individuais. Se eu tenho um problema de trigonometria, eu vou receber 10 questões de trigonometria. Se você tem um problema em biologia, por exemplo, algum assunto de biologia molecular, não sei, qualquer que seja o assunto, você vai receber fulano de tal questões só onde você tem os pontos fracos e pontos fortes. Então isso é educação personalizada, isso é um ganho substancial à educação que nós temos. E essa ferramenta vai estar à disposição conforme os alunos forem respondendo provas e exercícios dos professores, demais professores. Tá ok? Então é uma ferramenta incrível. Aqui é o ícone que nós temos hoje já do app prova, aliás, do aplicativo de prova do aluno, que é verdinho, e no caso do professor, ele é cinza. Aqui são as telas, então o aluno pode responder as questões dentro do aplicativo, assim também como no cpbedu.me, ok? Você tem essas opções. E aí você tem aqui a app Prova Professor, iOS e Android, você tem essas duas opções. Essas aplicações já estão disponíveis, você pode pedir para os seus alunos baixarem essas aplicações e você já pode começar a estar utilizando. Aqui é o aplicativo, gente, do professor que faz a correção. A única coisa que é importante é que você passe para o professor os 4 pontos, tá vendo? Ó? Os 4 pontos da câmera do celular, tem 4... vai aparecer lá 4 pontos na filmagem da câmera, precisa estar alinhado com os 4 pontos da prova. Esses 4 pontos da prova precisam estar alinhados dentro da fotografia, tá bom? E aí vai dar tudo certo para a parte de correção. Essa é uma tela muito importante, se você estiver com seu smartphone agora, você pode fotografar, ok? Que é o número da central de atendimento da casa publicadora. Então você pode compartilhar com seus professores,
ou você coordenadora, diretor, pode mandar qualquer tipo de dúvida que você tiver das plataformas. E nós temos algumas categorias hoje, que é o CPB Prova, Enem Interativo, Super Professor, tá? Nós temos questões do portal, problemas de login e questões pedagógicas, se você quiser fazer uma pergunta para nossas coordenadoras de cada um dos níveis, tá? Então vai ter um robozinho te atendendo, digite 1 para tal coisa, e depois você vai colocar ele a sua dúvida, e aí um dos atendentes, é lógico que é uma ordem cronológica, nós estamos avaliando, vamos atender o Brasil inteiro, então talvez no início ali a gente tenha um pouco mais de demanda, demore um pouquinho mais, mas nós queremos é que o professor tenha essa resposta pessoal, quando ele estiver na casa dele, com a dúvida dele, o mais rápido possível, tá bom? E você também, coordenadora, pode mudar suas dúvidas, suas questões, através desse número de atendimento, ok? Gente, é importante lembrar alguns pontos. Primeiro, para que os alunos apareçam aqui dentro, para que eles consigam imprimir na prova, etc., os alunos precisam ter o cadastro no portal. Então, é importante que você, coordenadora, leve os alunos para o laboratório, se for o caso. Eles, em 4, 5 minutinhos, eles fazem ali o cadastro deles. É bem rápido, tá? A única coisa que você vai precisar é dizer para cada um deles qual é o número de matrícula. Então, através de um no sistema de secretaria, ou se ele tiver a carteirinha já tem o número de matrícula, ele consegue fazer este cadastro, tá ok? Isso é importante. Quem pode utilizar esse sistema? Todos os alunos da escola, desde o jardim até o ensino médio. É lógico que o jardim não vai utilizar por um limite biológico, não consegue, né? Mas você conseguiria tecnicamente fazer com todos os alunos da escola, tá bom? Então, professores cadastrados, alunos cadastrados, vai dar tudo certo. Agora eu vou para a parte das perguntas. Nós já temos algumas aqui. Antes da gente partir para as perguntas, até para nós registrarmos, eu vou abrir o sistema com vocês agora e vou executar alguns exercícios, tá bom? Para que fique até mais fácil. Bom, o CPB Prova está dentro do ambiente que você já conhece, que é o CPB Edu, ok? O terceiro ícone aqui embaixo, ó, CPB Prova, ao clicar, você vai ser redirecionado para essa tela que é do CPB Prova. Aqui vai aparecer as escolas que você dá aula. Elas dependem daquele perfil. Lembra se o professor dá aula em 3 escolas no início que eu disse? Se ele cadastrou os 3 perfis, vai aparecer aqui as 3 escolas, tá? Então, nós temos aqui essas opções. Aqui eu vou entrar dentro de escola modelo. E aí você consegue já, então, começar a utilização. Então, como professor, eu vou montar uma prova para vocês. Então, sigam aqui comigo os passos. Avaliação. Lembrando, tem diferença entre esse exercício e prova simulado? Não. É só o peso que você vai setar depois. Clica dentro de exercícios. E aí você consegue aqui ver os exercícios que eu já apliquei. No caso da coordenadora, você vai ver de todos os professores. E aí clico em novo exercício. Vai ser o quê? Impressa ou online? Vamos começar com impressa? Selecionei impressa. Aqui eu vou setar um nome para minha avaliação. Teste 4, por exemplo. E vou utilizar aqui. Ou vou procurar a área específica aqui, o filtro, tá? Ou vou colocar a palavra-chave. No caso, a palavra-chave. Então, citologias e organelas, lembrando especialização, vamos colocar citologia mesmo. Nós temos quantas questões? Quando eu tirei aquele princípio para nossa avaliação, nós tínhamos 511. Vamos ver quantas nós temos hoje? Hoje já subiu para 554. Então, entenda, nosso banco de questão vai crescendo ao longo do tempo. Isso é bacana. Conforme uma avaliação federal é aplicada, nós vamos colocando as questões aqui dentro do sistema também, tá? Aqui você tem as opções. Então, por exemplo, se eu já usei a questão, já está em laranja, tá vendo? Então, o professor sabe que se ele quiser utilizar, ele tem 2 opções. Ele pode adicionar, e aí quando vem para cá, ele pode adaptar a questão. Olha só como é fácil, gente. Adaptei a questão, tá aqui a pergunta. Aqui eu posso acrescentar um item a mais, tá vendo? Ou eu posso, por exemplo, utilizar uma fórmula. Isso é muito legal, professor de Química, Física e Matemática. Eu posso utilizar as fórmulas aqui dentro, que já tem prontas. Ele só vai precisar entrar dentro das fórmulas e fazer as adequações. E aí ele clica depois dentro de inserir e tá aqui, a fórmula já aparece. Aqui a imagem que a questão tem, ele pode trocar o enunciado, ele pode trocar as respostas alternativas também. Se a alternativa correta aqui está na C, ele pode, por exemplo, recortar aqui, cola aqui, tá vendo? Ó, recorta aqui,
cola aqui, já troquei ela de lugar, e aí agora a resposta certa é B. Vamos supor que você seja uma avaliação online, se o aluno entrar na internet e pesquisar, ele já não vai encontrar mais essa questão com essa informação. E você pode também acrescentar algum item na resposta. E ao dar o OK, pronto, essa questão ela já se encontra adaptada aqui do lado. Você pode pesquisar também outras questões por dificuldade, então vamos supor, quero questões fáceis, tá? Então, questões fáceis dentro desse universo de 560 e poucas questões, quantas nós temos? O sistema vai me apresentar as fáceis, depois médias ou difíceis, e aí eu tenho um certo nível de calibragem das questões para poder estar ali adicionando, ok? Nós estamos fazendo até algumas manutenções, mas você consegue aqui depois filtrar essas questões e aplicar, ok? A parte de provas e simulados, a mesma coisa. Se eu quiser criar uma questão do zero agora, eu já utilizei uma do nosso banco de questão e quero criar uma questão. Eu clico em criar questões, e aí aqui dentro eu posso montar minha questão, que pode ter uma imagem ou texto, tá? Então, se eu quiser começar, por exemplo, com texto, eu crio a minha questão, coloco aqui as alternativas. Uma outra coisa que vai me pedir no final é que o professor selecione, categorize essa questão, né? Então, qual é a área do conhecimento? Qual é a disciplina específica, tá? Se eu vou disponibilizar já a resolução do exercício também. E aí você salva a questão. Isso você vai fazer quando você quiser utilizar uma questão própria. Então, se agora eu já selecionei as fáceis aqui, eu posso calibrar selecionando uma outra questão. Gente, se esse processo de criar esse exercício, procurar, já está ok para você, 80% do sistema você já domina. Aí agora a gente vem o que aqui embaixo? Ó, a parte de configuração. Então nós queremos, por exemplo, atrelar qual que é a data de aplicação para o coordenador imprimir. Nós vamos compartilhar ela sim ou não com outros professores do Brasil. Eu quero as questões 4 tipos de prova, então depois, ao selecionar isso, eu estou montando agora o modelo A, B, C ou D. Então o coordenador, na hora de imprimir, se são 40 alunos, vai fazer 10 da A, 10 da B, 10 da C, 10 da D. Okay? Qual é o bimestre onde eu estou fazendo a minha avaliação? É importante porque depois, quando eu procurar essa avaliação, outros professores estiverem procurando, né, que eu compartilhei ela, eles sabem quais são as avaliações que o sexto ano, que os outros professores fez para o sexto ano de matemática. Então, provavelmente é uma avaliação que você possa utilizar um item ou outro, ok? E aqui vem a parte de informação. Se você quiser aplicar para alunos específicos, como eu disse a vocês, em vez de turmas completas, aqui eu tenho duas de exemplo, turma A e turma B, alunos de inclusão ou alunos de recuperação, ou faltou e trouxe, por exemplo, a autorização, o atestado, tá? Você tem condição de fazer isso. E aqui você pode colocar algum recadinho para o aluno, e esse recadinho vai aparecer antes do início da prova. Lembra onde eu mostrei para vocês na primeira imagem da nossa apresentação? E aí depois você consegue já salvar a avaliação. Ao salvar a avaliação, você vai para essa segunda tela e é a última tela, que é a tela onde você vai fazer tudo. Primeiro, imprimir a prova, ou corrigir a prova, ou imprimir os cartões de respostas, ou ver como os alunos foram depois da correção. Essa é a terceira tela que todo mundo tem que gravar e entender como funciona, que é a tela de configuração das provas. Quando eu chego nessa tela aqui, eu posso, olhando a avaliação aqui que já foi montada pelo sistema, se eu quiser consertar alguma questão, eu clico em editar, ele vai voltar para a tela anterior, onde eu posso editar, ou eu tenho já aqui a parte de imprimir. Imprimir avaliação, então vamos imprimir essa avaliação. Eu tenho aqui algumas alternativas, né? Então a primeira delas, quero que coloque o cabeçalho? Sim, seleciono qual é o cabeçalho, tá? HTML ou PDF? Qual a diferença? Nenhuma. A diferença é que o PDF ele vai poder gerar um arquivo para você quiser mandar por e-mail para alguém. Mas normalmente eu deixo HTML. Já vem pré-selecionado a opção modo econômico, para você gastar menos tinta ter a sua impressora, ok? O tamanho do texto, quer pequeno, grande, ou grande com espaço. Você tem um aluno que tem uma dificuldade de visualização, você pode fazer então para essa turma uma prova um pouquinho maior, tá? Qual que é o modelo? Lembra que eu falei que a prova selecionei agora 4 modelos? Então aqui você pode vir para o modelo A, aí você, coordenadora, vai imprimir só o modelo A, agora 10 provas, por exemplo. Depois modelo B, modelo C. Nós já estamos desenvolvendo uma das opções. Ó, aqui já é a prova, tá vendo? Tá aqui, ó, modelo A. Isso o aluno depois vai preencher na ficha de resposta. Então ele está fazendo o modelo A na ficha de resposta, que o sistema depois vai entender e trata-se daquele modelo, tá bom?
Então já vem o nome para o aluno colocar, a turma, tudo certinho. Terminou de imprimir esse modelo? Aí você pode voltar e imprimir agora mais um pouco no modelo B. E nós estamos terminando de desenvolver uma das opções aqui, que vai ser o modo embaralhado, que você não vai precisar trocar de um modelo para o outro. Ele já vai fazer de forma aleatória todos os alunos num arquivo só. Tá? Essa foi uma das coisas que a gente está colocando dentro do sistema. Depois de imprimir a avaliação, você vai imprimir o cartão resposta. O cartão resposta pode ser de 80 ou de 100 questões. 80 questões quando é meia folha. Ou seja, numa 4 dá para 2 alunos, você só vai ter que cortar no meio. E se for de 100 questões, é uma folha inteira, tá bom? Aqui você vai selecionar qual é a turma que vai aplicar. Então, por exemplo, é a turma a turma A, terceiro ano B, qual é a turma específica? Aqui você vai selecionar, se você quiser, alunos específicos também, e a mesma coisa se quiser o HTML ou se você quiser HTML ou PDF também, ok? E aí você consegue clicar e aí a prova já vai montar a ficha de resposta só para você imprimir. Essa aqui é uma ficha de resposta, por exemplo, do modelo grande, tá? Um modelo de 100 questões. Se eu selecionar de 80 questões, você vai ver que ele vai trazer meia folha, e aqui é onde o aluno vai preencher, ó, se é uma questão de inglês ou espanhol, se a prova tem línguas, e se o que ele estiver respondendo é o modelo A, B, C ou D, tá bom? Então você tem essas facilidades dentro da avaliação. Depois de concluir, gente, a aplicação, é dentro dessa mesma tela que você vai fazer a correção. Você vai clicar aqui, ó, dentro de cartão resposta, vai abrir essa tela, onde você vai enviar as imagens do cartão. Se você já escaneou isso, já como um JPEG, você já consegue selecionar todos eles aqui, fazer o upload. Se for PDF também, não tem problema. Então, se as fichas de resposta são de 80 ou 100 questões, esse é o momento que você clica e sobe os arquivos. Então, às vezes, é o TI quem faz isso. Então, você tem nessa mesma tela a parte de impressão e a parte de correção também. Assim como, conforme os alunos forem respondendo, você também consegue entrar aqui dentro de alunos e ver qual é a nota dele de cada um dos alunos, conforme você for resolvendo cada uma dessas avaliações, ok? Aqui dentro nós temos também uma coisa muito importante para as coordenadoras dentro de relatório, que é a tela da coordenação pedagógica. Olha que chique, a gente criou uma tela só para vocês. O que você faz aqui dentro? Aqui você vai ver todas as provas feitas pelos professores, em ordem cronológica, você pode trocar a ordem também, tá? Então, se nesse final de semana três professores fizeram uma avaliação que você precisa imprimir e já deixar na sua mesa prontinha, porque ele vai passar, vamos supor, na segunda tarde, já vai levar para a sala de aula, você já coloca aqui, já vê que prova que é, clica em cima da prova, vai abrir a prova, você imprime cartão resposta, cartão avaliação, né? Pronto, já deixa impresso lá. O outro professor, você tem uma outra prova aqui, aí você clica nessa lista de exercícios, por exemplo. Se for uma lista de exercícios que você pesquisou aqui e viu que tem algum probleminha, você pode clicar aqui em editar e aí você faz essa edição da prova. Vê, você não está entrando no perfil dos professores ou recebendo essas avaliações deles por e-mail. Está tudo dentro do seu perfil aqui, coordenadora. Está tudo muito mais fácil para você. Tá bom? Você também consegue ver dentro de professores que professores estão utilizando a nossa plataforma. Então, por exemplo, ó, o professor Bruno já fez 12 desse exercício, ok? No caso do Henrique, já fez 5. Quantas provas? Sendo 5 provas, né? E 2, por exemplo, simulados. Então, você consegue também fazer aqui como se fosse uma auditoria e acompanhar aqueles que estão fazendo as avaliações ou não dentro do sistema. E aqui a parte que eu disse de envio de mensagens. Você pode clicar e enviar as mensagens, tá? Para os alunos, ou para usuários específicos, seu grupo de professores, ou para os alunos, tá? Ou para turmas inteiras. E dentro de biblioteca você faz a mesma coisa, mas aí envio de documentos. Tá bom? Pessoal, basicamente aqui nós temos todas as informações que você precisa para dominar o sistema. E agora eu vou para a parte de perguntas, ok? E respostas. Vamos lá. Vamos acompanhar o chat aqui, a primeira delas. Vamos lá. Boa tarde, professor. O Fundamental 2 tem acesso a esse banco de questões? Sim. Lembrando, nós só temos hoje 5.000 questões Fundamental 2 e estamos colocando 2.000 novas questões por mês. Queremos chegar até 25.000 questões no final do ano. Mas, professor, lembre-se, você pode colocar questões próprias. Então, se ali, de repente, não tiver
uma questão, dentro do banco de questão, por exemplo, um item específico que você gostaria de abordar, você pode utilizar questões do superprofessor. Lembra? Você pode pegar lá, Ctrl+C, Ctrl+V e colocar dentro da plataforma também. Tá bom? Deixa eu ver alguma outra questão. Ah, não está aparecendo o número completo, né? Eu vou abrir aqui novamente, então, a apresentação, eu vou centralizar. Pronto, vou colocar bem aqui no centro, vou compartilhar minha tela agora. Pronto. Então, é o DDD 15 98 100 18 68, tá? Acho que o Jonatas já fez por favor, já colocou para nós também no chat, você já teve essa opção. Então, pode fazer uma foto com o seu celular, ou anota em algum lugar, ou depois podem compartilhar entre si, tá bom? Vamos para as outras perguntas. A pergunta da professora, para fazer as provas online, é necessário o professor ter o aplicativo no celular? Negativo. O aplicativo no celular serve o professor fazer a correção das avaliações impressas na casa dele, ou na sala dos professores quando tiver Wi-Fi, tá? Dica importante, tá? As fotos feitas no celular não ficam na memória do celular, você não vai deixar lento o celular do professor. Mas se ele usar no pacote 3G dele, aí vai gastar o pacote dele. Então, o aplicativo não ficou tão rápido, porque a gente não quer que a correção aconteça no celular do professor, porque aí eu teria que exigir dele um celular novo para ele usar essa correção. Então, as provas são enviadas para a web e depois são todas corrigidas de forma sequencial. É muito intuitivo o aplicativo, é uma coisa muito bacana, bem tranquilo, tá? Outra pergunta que nós temos aqui, sou professor de 3 escolas, porém não consigo adicionar todas as escolas. Como devo proceder? Professor, você consegue no momento de fazer o cadastro no portal. Se você já fez seu cadastro e já só fez para uma escola, você pode refazer o cadastro e acrescentar outras escolas. Você pode mudar o perfil da escola, então uma escola A, B ou C. Você tem essa opção de cadastrar quantos perfis de escola você precisar. E se você ainda também for professor, for coordenador também, ou responsável de aluno, você também pode adicionar lá no início, ok? Mais uma vez, o Jonatas já colocou aqui um número de telefone para atendê-los também. Então, vamos lá. Ok. Você não precisa... o cabeçalho da prova já é feito de forma automática. Alguém perguntou como eu faço para poder colocar o cabeçalho na prova. Não precisa. O sistema já sabe que escola você é, e quando o professor conclui a prova, na hora de mandar imprimir, já vai aparecer o nome da escola, o nome do aluno, colocar a assinatura, tudo prontinho, bonitinho. Você, professor ou coordenadora, não precisa estar fazendo isso. Tudo bem? Ok, o CPB Provas está disponível no Fundamental 1, só não tem um banco de questão, mas se você quiser, por exemplo, fazer um simuladinho com 5º ano, sem problema, eles só precisam ter o cadastro, que no caso dos pequenos é um pouquinho mais difícil, tem que pedir para o pai fazer, ou leva para o laboratório e faz com eles, tá? Mas sim, o aluno do 5º ano, se quiser fazer, por exemplo, um simulado, o PAEB, por exemplo, tem um simulado com os pequenos. Você consegue fazer, está liberado para toda a escola, todos os alunos. O único limite é biológico, tá? Que os menorzinhos talvez tenham uma dificuldade. Tem os jogos que você falou no início, né? Isso, tem o CPB Jogos também, que eles podem estar utilizando também com a prática no laboratório. Nós temos outra pergunta aqui. Se o sistema de secretaria tem que ter o mesmo e-mail do CPB Prova na hora do cadastro. Excelente pergunta. Não, não precisa, tá? Aliás, eu nem estou trazendo o e-mail do sistema de secretaria. Por que eu não posso trazer aquele e-mail? Primeiro, a gente tem muitos erros naquele e-mail, e-mails são cadastrados, mas nem é o e-mail do dia a dia do aluno, nem do pai. Então, quando o aluno faz o cadastro no nosso portal, eu utilizo aquele e-mail. Nós temos e-mail assim, gente, assim, ó, por exemplo, eu peguei vários assim, ó. O e-mail, nome, ponto, sobrenome, e o arroba escrito por completo. Arroba com 2 R's. Nós temos e-mails com vírgula também. Aí, então, nós temos muitos problemas e por isso que a gente pede aquele e-mail válido que ele tem que colocar por 2 vezes a senha e depois que ele receber um e-mail com a senha, ele tem que validar novamente. Ok? Então, não precisa ser exatamente igual como secretaria, não faz nenhuma diferença. Tá?
Pessoal, eu acho que basicamente eu respondi todas as dúvidas que vocês elencaram aqui. As demais dúvidas vocês podem mandar para a Jarlene ou para o Jonathan, se não me engano, né? Que coordena uma outra região, ou outros responsáveis. Mas, principalmente, envie no nosso canal lá do WhatsApp, tá bom? Nosso canal do WhatsApp, a ideia é que nós consigamos responder da forma mais rápida possível, ok? Isso aqui, ó, exatamente. A professora pode utilizar tudo fazendo. A pergunta é se a professora do Fundamental 1 pode utilizar o sistema. Pode, se ela quiser, por exemplo, achar alguma coisa que às vezes tem alguma coisinha lá no super professor, ela só basta adaptar a questão ou utilizar uma questão dela própria. E aí você terá essa condição também, tá? Vou apresentar para vocês, o Jonatas me mostrou aqui uma informação bem importante, eu vou compartilhar com vocês aqui agora, minha tela. Nós temos um canal no YouTube, bem lembrado, Jonathan, obrigado. Então, esse canal do YouTube, ele é bom que você já peça para o seu professor se cadastrar. É o CPB Edu, ok? Canal CPB Edu, peça para que ele se inscreva, porque aqui eu vou colocar todos os vídeos de treinamento que nós tivermos. E até sexta-feira que vem eu vou colocar vários. Então, você pode entrar aqui e acompanhar. Aqui você vai ter uma série de lançamentos nossos e também produtos específicos. Então, é importante que você divulgue esse canal do YouTube. Todos os vídeos de treinamento eu vou estar colocando aqui para que os seus professores tenham acesso e aí já consigam estar utilizando a plataforma e outros produtos também. Ok? Eu acho que basicamente é isso. Eu vou daqui a pouquinho, mas eu quero agradecer muito a oportunidade que a Gerlane, eu mudei seu nome porque você erra o meu também, que a Gerlane tem proporcionado e para o pastor Almir e toda a União, todos os campos também. Para nós da Casa Publicadora é muito importante atender vocês e nós estamos com esse canal de atendimento diferenciado porque nós queremos cada vez mais estar próximo do professor, próximo da escola. Tem outros produtos que vão chegar de novidade durante o ano, nós teremos outros momentos como este também. Então, isso é bem diferente, esse momento tão legal, tantas pessoas acessando. Eu quero dizer que vocês são uma referência nisso, de treinamento a longa distância, porque é muito eficiente com vocês, isso é muito bacana. Então eu agradeço muito a oportunidade da Gerlane e os demais. Muito obrigado por esse tempinho aí que você separa na sua agenda. Queremos estar cada vez mais próximos de você, tá? E a gente manda também um abraço muito especial da nossa gerência, o professor Alexander e o professor Harrison, que não têm medido esforços para trazer ferramentas novas e tecnológicas à disposição de vocês. Muito obrigado. A gente